Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui nesse canal e o papo de hoje é o seguinte: Mila, traição tem perdão? E aí, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo pra você todo dia, tá certo? E pra você que caiu de paraquedas aqui no meu canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mila Murta, expert em relacionamento e tô aqui pra te ajudar a atrair o relacionamento dos seus sonhos. E já deixo o meu convite especial para você que ainda não é minha aluna do curso Instagram Magnético, que é o meu curso de marketing pessoal, que vai te ajudar a atrair pessoas compatíveis através do seu Instagram, tanto para um relacionamento quanto para amizade. Então, para você que quer saber mais sobre isso, clica no link na descrição desse vídeo e garanta já a sua vaga. Bom, o assunto de hoje é sobre traição. Será que traição tem perdão? Será que vale a pena perdoar alguém e continuar investindo na relação? Quem tem essa resposta é só você, tá? E nem sempre é uma escolha pessoal. Às vezes a gente quer perdoar a pessoa, mas a gente não consegue. Às vezes a gente quer continuar naquela relação, mas a gente não consegue. Por mais que a gente tente fazer aquilo dar certo, tente recuperar aquela relação que se foi, não tem como. Né? A traição é como se fosse um abismo que se abriu entre vocês dois, e aí vocês têm que recomeçar, mas com uma jornada diferente, né? Se reinventar com as feridas, encarando o que aconteceu, né? Reconhecendo o que aconteceu, mas se esforçando para ter um rumo diferente. Não tem como chegar no mesmo destino que antes, porque vocês passaram por uma situação muito delicada, né? E é difícil, não tem como você passar pela traição, fingir o que não aconteceu, passar uma borracha e aí fomos felizes para sempre e vai ser diferente. Não, aconteceu, aconteceu. E algumas pessoas conseguem lidar com isso, né? Algumas pessoas conseguem perdoar, sim, perdoar, gente. Todo mundo deve perdoar, correto? Mas nem sempre a gente vai ter a escolha de continuar na relação. A gente vai conseguir fazer isso. Por isso que eu digo que, assim, perdoar a traição em si, na palavra do tipo, né, vou seguir em paz, não vou ficar carregando isso pra mim, não vou me sentir culpada, nem vou ficar culpando o outro. Ok, perdoar é uma coisa. No sentido do vídeo de hoje, é mais sobre continuar investindo nessa pessoa. Né? Recomeçar com essa pessoa depois de uma traição. Será que vale a pena? Será que não vale? Será que de fato ele está arrependido ou ele está fazendo? E muitas vezes outra questão que rola, né? Às vezes a gente tá perdoando uma pessoa que nem pediu desculpas. Às vezes a gente está tentando continuar com uma pessoa que não está arrependida. Às vezes a gente está passando pano para uma pessoa que não reconhece os próprios erros. Né? Então, o perdoar, no sentido aqui do vídeo, que é de continuar com alguém, vai depender do quanto você é capaz de superar isso, porque esquecer você não vai conseguir esquecer, isso é um fato, né? Mas o quanto você é capaz de superar isso, sem ficar jogando isso na cara do outro, porque assim, de nada adianta você falar que perdoou, se no primeiro probleminha que aparecer ali na frente, você vai pegar e usar essa traição como uma forma de ofender o outro, de diminuir o outro, de culpar ele por todas as coisas, de virar assunto para toda a briga e discussão, tá? Então sempre a pessoa vai sempre se sentir inferior porque você sempre vai ter essa carta na manga da traição que tipo assim, cara, você vai discutir comigo que você me traiu, né? Aí tá brigando por causa de sei lá, por causa da roupa amassada, por causa da toalha em cima da cama, aí você fala, pô, você vai discutir comigo? Você me traiu. Né? Então, usar essa traição como uma maneira de sempre ter razão é uma coisa que não ajuda, sabe? Então, quando você resolve perdoar a traição, superar e continuar com a pessoa, você tem que entender aquilo aconteceu, mas assim, tá resolvido, vai ficar lá atrás. Eu não vou ficar resgatando isso nem jogando isso na cara do outro o tempo todo, tá? Então, algumas pessoas conseguem lidar com isso, outras não. Então, é um processo de autoconhecimento de você, né, ter essa resposta do tipo, será que eu vou conseguir isso? Às vezes você quer muito estar com a pessoa, mas você não vai conseguir, né, ignorar o que aconteceu. Algumas feridas são tão profundas que a gente não consegue superar estando com a pessoa. Então, o melhor é cada um ir para o seu lado. Porque o tentar fazer dar certo nessa circunstância só vai ferir os dois. É você jogando na cara dele e ele tentando fazer diferente, mas aí não adianta, porque o que aconteceu, aconteceu. Não tem como ele voltar atrás, entende? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto
é você saber, como eu disse pra vocês, se esse cara de fato, ele quer, né, fazer diferente. Ele reconhece o erro dele. Ele tá de fato arrependido. Mila, como que eu vou saber se ele tá arrependido? Cara, atitudes, é o dia a dia, é a convivência. É você também ser justo bastante com você, consigo mesma, no sentido de identificar, cara, será que ele de fato está disposto a fazer diferente, a recomeçar comigo, né? A gente superando isso junto, ou sou eu que tô querendo passar pano? Ou sou eu que estou me esforçando sozinha para reerguer esse relacionamento, para fazer valer a pena, né? Outro ponto, também muito importante, é não se sentir culpado, porque assim, a traição é uma escolha pessoal, é uma coisa da pessoa, tá? Não se sinta responsável pela escolha do outro. Existem pessoas que estão num relacionamento onde elas não estão felizes, mas isso não é justificativo para a traição, tá? Não existe justificativa, ele me traiu porque eu não dei atenção, porque a gente já estava muito tempo sem ter intimidade, porque, né, eu estava evitando ele, porque eu estava muito estressada, porque eu estava muito fora de casa, porque eu viajei demais, porque eu estava distante. Não, sabe? Traição é uma escolha. Então, independente de como esteja a relação de vocês, se deu brecha para isso ou não se sinta culpada por isso, tá? Porque, como eu disse, existem pessoas que estão numa relação muito ruim e que não traem. E existem pessoas que podem estar numa relação maravilhosa e que vão trair, tá? Então, teve motivo, não teve motivo, não importa. O que importa é o que aconteceu. Então, você tem que avaliar como que é o momento de vida que esse cara tá, como que tá a relação de vocês, o que tá faltando, né? Em que momento vocês se distanciaram para dar brecha para isso, ou isso nem aconteceu, que aí você vai identificando os perfis. Tem cara que trai porque é o cara que tá acostumado com isso, ele fez isso no antigo relacionamento. Mila, quer dizer que se o cara traiu no antigo relacionamento vai trair no seu? Não, cada relacionamento é um relacionamento, mas o cara que já traiu antes, ele tem mais facilidade de trair de novo, né? Ele já tem essa experiência de vida. Então, se ele tem essa tendência, se o estilo de vida ajuda nisso, né? O que ele faz no dia a dia? Vocês estão conectados? Vocês têm uma rotina de casal que façam vocês dois, né? Se realinharem. Né? Todas essas coisas devem ser levadas em consideração. E existem algumas pessoas, né? Às vezes a gente julga muito. Fulana aceitou a traição. Eu vejo muito julgamento, principalmente famosos, por exemplo, a Mayra Cardi, que passou por não sei quantas traições e perdoou publicamente o Arthur e tá lá vivendo a vida dela. Assim, cada um sabe de si, sabe? É uma escolha muito pessoal. Quando as pessoas perguntam pra mim, Mila, você perdoaria uma traição? Não sei. Talvez sim, talvez não. A gente só sabe quando a gente passa pela situação, né? Porque aí a gente coloca na balança, né? O que vale a pena? Né? Vale a pena seguir em frente? Eu vou conseguir me reerguer aqui ou aqui já não tá cabendo pra mim? Então, só a gente tem essa resposta. Não existe certo ou errado. Não existe garantia se a pessoa vai mudar ou não. Mas, principalmente, você tem que identificar, né, na maneira do outro te tratar, na forma que essa pessoa reagiu, né, a partir do momento que você descobriu o que aconteceu, sabe? Como que essa pessoa tenta recuperar a relação de vocês? Se ela está se esforçando para isso também, ou se é só você que está fazendo? Porque às vezes você está ali, se matando para fazer a coisa acontecer, para fazer a coisa voltar a ser o que era antes, mas a pessoa claramente está ali, te abandonando a cada dia mais. E a traição é só mais um gatilho para fazer você ir embora. Lembre-se, muitos homens fogem do término. Muitos homens não querem se relacionar, não querem se responsabilizar com o término. Sabe? Eles não querem carregar esse peso. Então eles jogam isso pra mulher. E às vezes o cara tá fazendo de tudo, inclusive te traindo, pra ver se você se posiciona, se você reage, se você acorda, né? Algumas relações a traição é o menor dos problemas, né? Você já foi traído de diferentes formas, desrespeitada, já passou por situações tão complicadas que, né? O que é a traição perto disso? Então, a traição é só a ponta do iceberg. O que você tem que rever é a relação como um todo. Se aquilo ainda faz sentido, se tem cumplicidade, se você vai conseguir
confiar, porque confiança não é uma coisa que você fala assim, então tá, eu vou te dar a confiança. Não, ela vai sendo conquistada com as atitudes da pessoa ao longo do dia, na rotina do casal. Né? Então, o que vocês estão construindo? Em que momento vocês estão? O quanto vocês estão dispostos a recuperar essa relação que se perdeu em algum momento? E tá tudo certo, né? Todas as pessoas podem mudar, mas a mudança vem da pessoa e não para te agradar. Então, às vezes você tá esperando a mudança aí do seu marido, do seu namorado, do fulano lá, mas o cara, pra ele, tanto faz, tanto fez. Sabe? Então é isso que você deve reconhecer. É olhar a pessoa como ela é e não como você gostaria que ela fosse. Né? Seja honesta. Vale a pena ainda? Só você tem essa resposta. Talvez não valha a pena. Talvez eu olhando de fora eu consiga te falar, poxa, não vale a pena. Nossa, sem chance. Talvez você não esteja preparada para essa separação. E esse assunto é um assunto muito sério. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Eu trabalho com isso. Eu escuto diariamente histórias de mulheres desabafando, falando sobre isso. E às vezes a gente precisa passar por essas situações difíceis, complicadas, para aprender, para aprender o significado de amor próprio, né? Algumas pessoas aparecem na nossa vida para ensinar o que é amor e outras pessoas nos ensinam a nos amar. Né? Então a gente tem que ir ali, quebrar a cara, insistir e tal, e ficar mais um pouco. Talvez não seja o momento de você dar o ponto final. Talvez você ainda tenha muito que aprender com essa pessoa. Né? Relacionamento é pra gente aprender sobre a vida, sobre tudo. E não tô falando que é pra passar pano ou deixar de passar pano, mas assim, às vezes a gente não tem maturidade emocional pra tomar uma atitude. Mas a vida nos força a tomar uma atitude mais cedo ou mais tarde, tá? Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu, no meu primeiro relacionamento, fui empurrando com a barriga, tinham várias coisas acontecendo, eu passava pano para várias coisas, eu não queria encarar a realidade, até que um belo dia, ele foi e terminou comigo. Ele vacilava comigo, ele fazia um monte de coisa, ele terminou comigo. Eu acho que ele fez de tudo para eu terminar com ele. Quando ele viu que eu não ia terminar, ele pegou e deu um ponto final. E eu já estava sem energias para lutar por esse relacionamento. Então, foi aí que minha ficha caiu. Né? Poxa, existe uma vida, existe um depois, o que eu vou fazer agora? Eu era dependente emocionalmente, por isso que eu não conseguia, né, tomar uma atitude. Então, quando você não toma uma atitude, de certa maneira, a vida toma atitude por você. Então, a vida vai te empurrando, né? Talvez esse vídeo seja aquele vídeo que você acorde para a vida e fale assim, poxa, realmente, não dá mais. Né? Não é só sobre a traição, não é só sobre ele ter ficado com a fulana. São todas aquelas coisinhas mínimas do relacionamento que você vive, o desrespeito, a forma que ele fala com você, o quanto ele te ignora, né? São todas essas... É difícil falar isso, mas assim, quem dera se fosse só a traição física, né? Do beijo, do ir pra cama, do ficar com outro alguém, de se envolver emocionalmente. Mas a traição, ela acontece principalmente no distanciamento das pessoas, no dia a dia, na rotina, na relação, na maneira de tratar. Então, é você refletir, poxa, coloca na balança sobre tudo que você tem, e eu tô falando de agora, tá? Porque a gente tem mania de olhar pra trás e pensar assim, era assim, né, no início, ele me tratava assado, ele era legal, eu quero resgatar aquele cara que... Não é sobre você. É sobre o que você está vivendo, é sobre o agora. Olha pro agora. O que sobrou de vocês? O que tem de relação entre vocês? Vale a pena? Só você tem essa resposta. Então, só para reforçar. Não existe certo ou errado, tá? Existe o seu momento de vida. Então, respeite o seu momento de vida, respire fundo. Você não deve satisfação para ninguém. Talvez seu coração tá falando assim, cara, eu tenho que perdoar. Cara, eu quero continuar. Eu acho que vale a pena. Tá tudo certo, né? Não existe juiz falando que, não pode, pode, você é trouxa, você... Não, sabe? Mas, às vezes a gente tá tão mal, a gente tá tão dependente que a gente não consegue enxergar o óbvio, principalmente quando a gente tá envolvida. Então, a dica que eu tenho pra dar, independente do seu momento de vida, da relação que você tenha, cuide-se, tá? Sai um pouquinho da bolha, tente se distanciar um pouco dessa relação, quando a gente está muito envolvida naquela turbulência das coisas que estão acontecendo, o medo de perder, o apego, tudo, querer provar, querer ser vencedora, porque a gente associa muito o divórcio, o término, acabar com o relacionamento como fracasso,
né? Isso não é um fracasso, são experiências de vida. Então, existem ciclos e a gente vai encerrando alguns ciclos, outros duram mais tempo. Então, você não é uma fracassada se o seu relacionamento não deu certo. Acontece com todo mundo o tempo todo e tá tudo certo, tá? Então, o importante é dar certo e fazer sentido. A partir do momento que perdeu o sentido, tá na hora de dar um ponto final. E não existe escolha mais inteligente do que saber a hora certa de dar um ponto final. Porque quando a gente prolonga algo que tá doendo, a gente prolonga o nosso próprio sofrimento. Mas enfim, cuide-se, tá? Para você encontrar essa resposta, enxergar com clareza e fazer uma escolha mais assertiva, você precisa focar mais em você, sabe? Tirar o foco da relação, do problema, ai meu Deus, da dor, e focar em você, curtir sua própria companhia, se levar para sair, botar a cabeça no lugar, conversar com pessoas que são da sua confiança, pessoas que te acolhem, sabe? Que você se sinta abraçada de alguma maneira. E aí, espera esfriar a cabeça, sabe? Pra você ter consciência do que tá acontecendo. Porque na hora que aquela coisa tá doendo muito, assim, a gente não pensa. A gente vai lá e faz. E a gente faz por impulso e às vezes acaba só reforçando um problema, contratando mais um problema, tá? Então, tira um tempo pra você, pra colocar a cabeça no lugar, pra se conectar com a sua essência, e a sua intuição vai te dar todas as respostas que você precisa. Tenha certeza disso. Lembre-se, você foi feita para mais. Um beijo grande e até o próximo vídeo.